Alô, pessoal. E aí, joinha? Estamos aqui de volta no canal do Primitivo para mais um vídeo. Hoje, gente, eu queria falar com vocês sobre aí o lançamento da atualização do Google AI Studio, né? Essa ferramenta do Google para geração de imagem. E nós vamos tentar brincar aqui um pouquinho, ver algumas possibilidades, né? Ver o que a gente consegue gerar aqui dentro da plataforma, tá bom? É, Queria dizer para vocês, bom, uma coisa importante, né, aqui é para a gente levar em conta, né, que aqui não se trata apenas da edição básica das imagens, né, nós vamos ver um pouco do potencial, né, que ele tem para oferecer, né, uma ferramenta gratuita, pelo menos até agora. Eu acho que eles devem ter algum plano até para outras opções aqui da ferramenta, por exemplo. Se a gente for ver aqui na Gemini 2 Flash experimental, eles estão tanto entrada como saída de tokens aqui, os valores estão zero, né? Já nesse outro também está zero, na Gemini Pro experimental. Já nessa outra Flash aqui já não. Essa tem valores, 10 centavos, 40 centavos. Então, pode ser que, à medida que saia de novidade essas ferramentas, essa image, tudo mais, pode ser que eles venham a cobrar. Por enquanto, ainda não. É isso aí. O que eu queria dizer, então, é isso, né, gente? Então, nós vamos trabalhar com algumas ideias aí nessas imagens. E antes de começar, né, eu acho que uma coisa importante aqui, para a gente entender uma dica inicial aqui, né, para a gente estar criando os prompts. Antes da gente começar, o segredo para tirar o melhor aqui da ferramenta, né, da, do Google, essa parte do Gemini, né, Gemini Flash, está nos prompts, né? Então é importante que a gente seja bem descritivo, né? Quanto mais detalhes sobre o que você quer, como cores, estilo, cenário, a intenção que você quer com aquela imagem, melhor são os seus resultados, né? Então, uma coisa importante aqui é a seleção, né? Então, aqui a gente deixa marcada essa opção, Gemini 2.0 Flash, entre parênteses Image Generation, né? Essa é a opção que a gente quer, tá bom? Aqui talvez, se vocês abriram pela primeira vez, vocês vão ter só uma área aqui que vai aparecer algumas opções. Se você descer, rolar aqui o botão do mouse, você já vai cair nessa tela aqui toda uma cor só, né? Tá? Então vamos tentar pensar aqui um pouco. Por exemplo, né, se a gente pegar a ideia de, por exemplo, criar uma casa, outro fator importante aqui para a geração do prompt, para os prompts, é melhor a gente tentar gerar como em inglês, né? Gerar os prompts em inglês. Talvez a gente vai ter uma, um retorno melhor, né? Então, por exemplo, pensar aqui, por exemplo, a gente criar uma casa, né? Eu vou colocar o prompt em inglês, cria uma casa, tá? Cria uma casa. Vou mandar executar aqui, clicar no Run. Ó, legal, gerou uma casa, é uma ideia de uma casa, parece um esboço, né, de AutoCAD, né, uma casa interessante aqui, né. A gente poderia, aqui ele te deu essa resposta, a gente poderia tentar novamente alguma outra coisa, clica no Rerun aqui, o reexecutar, né, vamos ver o que que ela gera. Ó, legal, né, já saiu um estilo de foto, né, mais realista, legal? Claro, ó, aqui como a gente falou, se a gente trabalhar melhor os prompts é melhor. A gente criou um prompt bem básico, criar uma casa, e ele gerou essa casa. Mas, por exemplo, se eu quiser uma coisa diferente, como, por exemplo, criar uma casa rústica,
na floresta e que tenha, por exemplo, fumaça saindo da chaminé. Eu vou colocar o prompt em inglês, mais ou menos isso, tá? Então, criar uma casa de madeira rústica, uma floresta com fumaça saindo da chaminé, né? Vamos tentar executar, ó. E quando você está clicando aqui, a ideia é ele vai tentar refazer essa imagem que já estava aqui. Vamos tentar ver o que vai sair. Ah, legal. Gerou uma casa diferente, né? Não é semelhante àquela primeira. Vamos ver. Mandar executar novamente. Se assemelhou, né? Se assemelhou um pouco, mas não é a mesma casa. Mas como a gente pediu para criar uma casa, vamos ver se a gente deletar aqui, vou dar aqui outra opção em cima desse aqui. Tá, legal. Claro que aquela primeira casa lá, ele não tentou fazer no mesmo estilo, né? Mas fez uma casa rústica, né? Com chaminé, com fumaça saindo da chaminé. Vou tentar gerar novamente para ver o que sai aqui. Aqui ficou mais realista, né? Como se fosse indo da câmera de uma máquina, de um celular, né? Tá bom? Beleza. Vamos tentar trabalhar um pouco mais isso aqui. Por exemplo, trabalhar com imagens diretamente da texto para imagem, né? Como a gente fez aqui da casa. Vou limpar aqui. Aqui do lado nós temos o limpar o chat, né? Ele vai limpar toda essa área aqui. Ok, limpou. Tentar colocar esse prompt aqui. Ele vai tentar criar a imagem de um dragão, né? Voando sobre algumas montanhas, e que ele tenha as cores azul e dourado e tal. Vamos ver o que ele vai gerar. Ah, legal. Criou uma imagem bem interessante aqui. Claro que a definição aqui teria que melhorar, mas a imagem ficou uma ideia legal, né? Então, simplesmente aqui de prompt para imagem, a gente já tem uma ideia, né? Vamos ver aqui outras ideias. Acho que nós vamos tirar essa imagem aqui do dragão, pegar outra ideia aqui. Buscar aqui uma imagem. Uma imagem. Vamos ver. E aí, pessoal, vamos selecionar então essa imagem aqui, desta mulher. A gente vai querer fazer uma alteração nessa imagem, então. Vou tentar pegar aqui, nós vamos tentar trocar a cor dos olhos, tá? Isso aqui pode ser uma coisa interessante. Eu quero deixar essa imagem em preto e branco também. Então, eu coloquei um prompt que tem mais ou menos a ver com isso, né? Então, lembrando que o melhor é colocar em inglês. Poderia fazer em português isso aqui. Mas a gente ainda tem a compreensão da IA, ainda ela está mais para o inglês. Ela entende melhor em inglês, né? Então, vamos executar esse prompt em inglês. Olha aí. O que a gente tem? A gente pegou aquela imagem, ela até mudou um pouquinho, né? Mudou a direção do olhar dela, né? Deu uma pequena editada. Ó, transformou os olhos dela azuis, né? Deixou os olhos dela azuis.
Mudou até porque ela estava olhando mais pro lado direito dela, né? E agora ela deixou olhando mais para frente. Mas o restante da imagem dela ela transformou em preto e branco. Então, legal, né? A gente conseguiu fazer uma edição de cores aí, né? Uma coisa que talvez no Photoshop a gente fosse demorar um pouco mais. Algumas pessoas até já fizeram alguns vídeos na internet que eu vi, acabou o Photoshop e tal. Acho que não é por aí, mas a gente consegue fazer umas edições que podem ser bem rápidas, né? Tenta gerar aqui de novo, ver se ela se vai fugir muito ou se vai melhorar. Não parece que mexeu no. Uhum. Agora mudou a cor dos olhos, né? Um olho lilás. Ficou azul, né? De novo. Aqui parece que sim, mas parece que só um. Ah, não, os dois olhos. Dois olhos azuis. Ok. Daí aqui eu acho que ela manteve, né? O olhar. Mudou, parece alguma coisinha muito pequena na expressão, talvez do sorriso, do olhar, mas no geral ele fez uma cópia editada, né? Da imagem. Tá? Beleza? O que que a gente poderia trabalhar mais aqui? Poderia pensar em alguma coisa como uma edição, né? De imagem. Vamos apagar isso aqui? Aqui. Vou tentar colocar uma outra imagem aqui, como por exemplo essa imagem. Essa imagem. Tá? Uma imagem de um parque, né? De um jardim, de alguma coisa assim, e tem um poste. Né? Digamos que a gente queira tirar isso aqui. Se a gente fosse levar isso aqui para o Photoshop, além do tempo do Photoshop abrir, você tem que ter o Photoshop, né? Claro que, em geral, o Photoshop é um plano pago, você não vai pelo caminho do 0800, né? Mas digamos que a gente queira uma edição rápida, né? Vamos ver se a gente consegue retirar, por exemplo, esse poste daqui, essa imagem, deixar ela mais natural, sem o poste. Vou colocar aqui um prompt para justamente a gente tentar remover e deixar o fundo, né, o background da imagem natural, né, com as folhas, árvores e tudo mais permanecendo. Beleza? Vamos lá? Olha aí, interessante, gente. Olha só. Ele tá aqui. Ele tirou o nosso poste, né? Para ver que parece que foi feita uma edição. Dá para perceber que tem aqui, né, uma coisa que não ficou bem nítida, né? Mas ele já tirou o nosso poste aqui, né? E se a gente gerar de novo, fica melhor. Nossa, agora, agora ele fez tirou o poste, tirou tudo que estava em volta. Não, não é isso não. Nossa, agora ele se perdeu aqui, hein? Agora voltou. Aqui a gente pode ver que ele tirou o poste, mas parece que fica, né? Uma coisa de edição um pouco aqui, né? Tirou, mas não ficou tão bom, né? Vamos pensar em outras ideias aqui. Uma coisa que é interessante, e claro, a gente não quer incentivar ninguém a fazer isso, mas, por exemplo, a gente poderia pensar em talvez em. Vou tentar pegar aqui uma imagem que eu tenho aqui. Deixa eu achar a imagem. Essa imagem aqui, que ela tem uma marca d'água, tá? Tem um pessoal no escritório, tem uma marca d'água, vocês podem ver aqui que tem marca d'água, né? Eu vou colocar um prompt aqui para a gente tentar remover a marca d'água, né, da imagem. Vamos ver se dá certo. Tirar a marca d'água, sem a gente precisar levar isso para o Photoshop, tentar resolver. Você vê que tem umas marcas d'água pequenas aqui que seria mais chatinho, né?
Teria que usar a IA do Photoshop também, talvez, para ajustar. Mas vamos tentar ver o que a gente consegue aqui. Vamos lá. Opa, olha aí, gente, não ficou nada. Retirou bem, ficou bem legal esse ajuste da imagem, hein? Claro que daí, aqui, uma coisa que eu percebi no estúdio, não é muito eu, pelo menos, eu não consegui fazer um processo que pudesse melhorar bem a qualidade da imagem, fazer um upscale real mesmo, né? De qualidade de imagem. Mas aqui, daí, se você jogar para uma outra ferramenta, tem ferramentas gratuitas na internet também para fazer upscale. Você pode usar alguma outra para baixar no computador. Vários sites de inteligência artificial também tem, né? Ferramenta de upscale poderia ser uma alternativa. Dá um upscale aqui, pô, você vai ficar com uma imagem bonitona. Mas, de novo, né, gente? É só para a gente ver os recursos, né? Estou indicando a ninguém ficar catando imagem de banco de dados, tirando, até porque você tem que ter licença para uso dessas coisas, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O que a gente poderia pensar mais, então, aí, turma? Uma ideia legal poderia ser a gente recolorir uma imagem, né? É, Vou tentar pensar que imagem. Acho que eu tenho uma imagem aqui também. Vou tentar subir essa imagem. Vou tentar subir uma imagem para a gente recolorir. Essa aqui, legal. Essa imagem aqui em preto e branco, que aparece tipo, a imagem de uma modelo, né? E vou colocar esse prompt aqui. Colorir essa imagem com color grade cinemático, tá bom? Então vai pegar vai tentar transformar essa imagem com uma paleta de cores cinemática, né? Vamos ver o que vai acontecer? Uhum. Olha só que legal. Ô, gente, ficou legal, hein? Gostei disso aqui. Ficou bonito. Ficou legal. Ficou legal. Bem legal. E se a gente gerar de novo, o que acontece? Olha, ficou já com outro tom. Olha, legal. Legal. Achei bem bonito. Bem legal. É uma outra ideia. Poderíamos tentar gerar de novo, para ver que outro tipo de cores ela. Umas cores já um pouco mais neutras, mas ainda assim deu uma cor legal, bem natural. Legal, gostei, gostei. Olha aí. Legal a ideia, né? Gostaram? Aí ficou legal, né? Que mais? Que tal a gente abordar a ideia da gente colocar talvez um objeto numa imagem? Vou tentar buscar aqui uma imagem. Essa imagem aqui, eu separei para a gente tentar fazer isso, que é de uma moça num escritório. E eu vou querer colocar um objeto aqui, que é uma xícara de café. Então, vamos ver o que ele cria aqui em cima dessa imagem. Opa, tá, imagem bloqueada. Imagem. Não. Opa, peraí. Uma coisa de errado não está certo.
Opa, peraí que tá doido, tá doido. Vamos tentar tirar desse aqui, voltar. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer de novo. Eu vou fazer o reupload dessa mesma imagem que eu tentei. Vou colocar esse prompt. Olha aí, legal. Olha, gente, ficou legal, hein? Olha só, aquela imagem da moça ali só no computador, agora ele gerou, né? E você vê que até os dedos, essa parte até ficou legal, bem feita, ela segurando uma xícara. Então é uma variação dessa imagem aqui inicial que a gente tinha, né? Ó, tá bem grande aqui. Mas ó, aqui ela só tá numa prancheta, uma caneta e olhando para a câmera. Aqui mantém, você vê que muda a posição mesmo dos braços, né? Ela larga a prancheta e pega uma xícara de café. Então é uma alternância daquela imagem, né? Ficou bem legal. E isso aqui, uma ideia interessante é você fazer uma sequência, né, de imagens, que você pode gerar um tipo de sequência, né? Sequência para imagens. Você ir animando, mudando as posições do personagem, né? Inserindo objetos, tirando objetos, mudando fundo, mudando características do lugar e você criar uma história em cima, né? Uma ideia aí, né? Beleza? Que mais, gente? Que mais? Que mais? Que mais? Que a gente pode pensar? Vamos criar aqui de novo, voltando à ideia do. Acho que a gente poderia voltar na ideia só do texto para a imagem, colocar essa aqui. Criar uma imagem de um lago ao luar, tá? Aqui você pode também clicar no Run ou Ctrl Enter, tá? Se você apertar Ctrl Enter no teu teclado, ele vai fazer também. Olha aí, legal. Só que criou um lago, mas tá ao luar, parece que tá ao pôr do sol, né? Ah, não, tá certo. Não. Ai, eu pensei que tava Moon aqui. É Moon, é Noon. É final da tarde, né? Ah, tá. Ah, outro tipo, vamos mudar de novo aqui, no executar. Olha, e a gente poderia talvez alterar agora essa imagem também, né? Achei legal. Fazer aqui, vamos fazer uma alteração nessa imagem. Transforme ela numa imagem que realmente esteja ao luar. Olha aí, gente. Legal, hein? Olha essa ideia. Ele pegou aquela imagem naquela posição, ó. Vocês podem ver que é as árvores, né? Até a sombra ainda ele manteve aqui das árvores um pouco. O lago, só que daí ele jogou uma lua e um céu estrelado, né? Como se fosse já final da tarde para iniciando a noite, que está aparecendo a lua e as estrelas, né? Então a gente editou aquele lago, ele manteve a ideia daquele lago, daquelas árvores e fez agora uma outra ideia, né? Reimaginou aquela imagem, né? Legal isso, né? Vamos tentar fazer mais um. É, mudar essa imagem. Eu vou apagar essa aqui, pegar em cima dessa aqui mesmo.
Eu vou colocar outra coisa. Eu quero ver se ele coloca isso numa chuva. Hum, interessante, né? Não tá aparecendo o céu muito com cara de chuva, mas ele colocou uma chuva aqui, né? É até o lago com vários pingos, né? Eu poderia tentar refazer. Vamos ver. Aqui também, né? É como se fosse uma chuva num dia ensolarado, né? Na, na floresta. E vocês veem os detalhes das chuvas na água, né? Não ficou somente os riscos, como se fosse uma chuva, mas a água intocada, não. A água também teve uma alteração, né? Interessante a percepção da inteligência artificial aqui, né? Legal. Claro que seria legal se ele mudasse o céu, mas se a gente pedir, colocar, tentar editar aqui, é, uma chuva e nuvens, vamos ver. Olha só, já mudou o aspecto da imagem, né? Ó, ele já encheu o céu, mais ou menos aquela mesma paisagem, agora com chuva e com o céu mais cerrado, né? Vamos tentar gerar de novo. Vamos ver. Olha, essa ficou até mais cinemática, mais dramática a imagem. Olha, ficou legal, ficou bem interessante, cara. Olha o reflexo aqui, o negócio no lago. Ele só não pegou muito aquela coisa que tinha na outra dos pingos na água aqui, né? Só ficou os riscos aqui da ideia de uma chuva caindo. Isso poderia, talvez se a gente gerar de novo, né? Ele quase chegou lá. Ele deu umas borradas, parece, em umas partes, mas ele trouxe já uma ideia de um dia bem chuvoso e aqui a água já turva, dando ideia que as águas das gotas estavam caindo aqui, né? Já ficou diferente, ficou legal, bem legal, interessante, né? Eu pensei aqui numa outra possibilidade, a gente fazer, quem sabe, algo que fosse transformar uma imagem, uma foto, né? Uma foto. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa aqui, eu acho. Essa moça aqui. Em algo como se fosse um desenho feito à mão. Vamos ver se a gente consegue. Coloquei esse prompt aqui que eu tinha separado. Vamos ver se vai rolar legal. É, pegou mais ou menos a pose, né? Mas bem diferente, né? Vamos de novo. Opa, opa, opa. Já ficou outra coisa, hein? Já ficou com uma pintura feita à mão, a lápis, né? Um negócio diferente. Olha aí. Ficou uma coisa bem natural, como se alguém estivesse desenhando com grafite, alguma coisa assim, né? Então ele obedece, ele tenta obedecer mais ou menos olha, a posição, os cabelos, o sorriso dela, até as joias, ele, o tipo da roupa, a jaqueta, tentou pegar bem o estilo, né? Vamos tentar refazer, vamos ver se gera alguma coisa diferente um pouco. Outra coisa muito diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu às vezes, eu não sei se isso funciona mesmo, mas eu faço assim, eu jogo aqui para outra opção do Gemini, não mando gerar nada aqui ainda. Aí só volto
para ver se ele recobra a memória. Tento gerar de novo, vamos ver. Não, não foi. De novo. Aí, ó, agora pegou de novo, né? Legal, até eu achei que ficou mais delicado do que aquele anterior, né? A qualidade de imagem melhor também. Olha só que legal. Transformamos aquela imagem num desenho feito à mão. Um desenho de artista aí, né? Legal, bem legal. Olha aí, né? Quiser alterar, às vezes, um estilo, né? Olha aí, que legal. Essa possibilidade de alterar o estilo, né? Uma outra ideia que eu achei legal também, precisa, acho que, de um pouco mais de aperfeiçoamento aqui na ferramenta. A gente vai trazer aqui uma imagem que é aqui do The Rock, cabeçudão do The Rock, tá? E a gente vai colocar aqui um prompt, tentar transformar essa cabeça dele em um modelo de referência, como se fosse aqueles tipo de 3D. Eu nem coloquei a palavra 3D aqui, mas eu quero ver se em cima dessa imagem aqui, com esse prompt, a gente já consegue alguma coisa. Vamos ver aqui. Tá, lá, tá, lá. Ah, gente, engraçado, né? Um pouco distorcido, um pouco meio doido, mas não é que fez, olha, pegou uns traços do cara, os traços do rosto. Claro que esse pescoço fica meio estranho um pouco, né? Não é o estilo de pescoço dele aqui, né? Vamos tentar refazer. Olha, já saiu um negócio diferente aqui, hein? Já pegou melhor o pescoço, o estilo, né? Se a gente for pegar mais o rosto aqui, ó. É mais o rosto, o pescoço aqui, ó. Ficou já bem mais parecido, hein? Ficou interessante. Vamos ver aqui de novo. Olha aí, já saiu um outro tipo. Mudou um pouco, talvez o lábio um pouco, mas ficou interessante essa ideia da cabeça, né? Interessante, cara. Saiu aqui com uns negócios aqui nos cantos. Vou tentar gerar de novo. Mas olha aí que ideia legal, né? Saiu essa ideia. Isso aqui não. Isso aqui ficou muito maluco. Não, isso não. Olha, legal, hein? Olha aqui. Olha esse busto. Que legal essa ideia. Ficou legal, hein? Uma ideia para pra fazer uma uma coisa em 3D em cima disso aqui, com essa ideia. Colocar essa imagem aqui, você já sai modelando aqui em cima. Legal, interessante. Bem legal. Outra ideia aqui, gente, eu estava pensando, vamos tentar pegar uma outra imagem. Então, tchau, The Rock. Vamos pegar uma outra imagem. Deixa eu chamar a imagem aqui. Tudo. Ah, essa aqui. Essa modelo. A gente poderia fazer, sei lá, se a gente consegue fazer ela aqui olhar diretamente para a câmera, então. Fazer uma solicitação de alteração nessa imagem, que em vez de ela estar olhando para fora aqui, ela olhar direto para a câmera de frente. Não deu certo. Tá de novo. Ah, que legal. Olha aí. Então a gente pegou, olha só, essa essa modelo pescoçuda, a gente conseguiu transformar
nessa modelo pescoçuda, mas olhando para nós. Interessante, né? Essa pele aqui eu achei, ficou meio estranha essa pele, né? Não tá muito real. Não sei se nessa aqui também tá assim. Não, tá mais natural, né? Aqui. Aqui eu achei estranha essa pele dela. Vou gerar de novo. Não olhou para a câmera. Quero que olhe para a câmera. Vamos lá. Isso. Aí. Ele melhorou um pouco, ficou ainda uns poros estranhos, mas já é a ideia aquela modelo, é que pegou bem, né, os traços, a característica daquela modelo e jogou para nós aqui, né? Olhando diretamente para a câmera, bem de frente aqui. Legal, gostei. Olha aí as ideias aí que a gente pode ter, né? Fazer alterações, quer fazer, talvez até a ideia de gerar alguma coisa para um produto, uma modelo virtual, com várias poses diferentes, alternando, é, é, temos o olhar dela, algumas características. Legal, é interessante. E eu acho que a gente poderia talvez encerrar, mas eu queria talvez brincar com a ideia, uma coisa que está se falando muito, não é aquele estilo do estúdio Ghibli, né? Que é aquele estilo de desenho, cartoon e tal. Será que a gente consegue fazer aqui, em cima dessa imagem mesmo? Vamos ver aqui. Ó, quero criar em estúdio Ghibli Style. Estilo do estúdio Ghibli. Ghibli é assim, tá, gente? Ó, estúdio Ghibli. Tem aí, tá? Vamos tentar gerar, ver se muda essa. É, pegou, né? Ficou meio doido, meio sinistrão, né? Mas parece que pegou pelo menos a referência dela, né? Dessa imagem, talvez, acho que da primeira imagem. E juntou, fez aqui um negócio, uma montagem maluca, né? Uma mãe meio sinistra. Mas, cara, olha aí o estúdio. Estúdio Ghibli ali. Bem, bem estilo, né? Cara, que negócio mais sinistro. Muito doido. Vou tentar de novo aqui, gente. Ah, não. Agora viajou. Agora viajou. Agora viajou na maionezinha. É, tentou pegar aquela pose só, mas errou feio. Aqui ele já tentou editar, ó, de uma outra forma. Tentou pegar aquela coisa, uma ideia mais de um desenho mesmo, né? Inspirado um pouco. Ficou interessante, interessante essa ideia. Achei legal. Achei uma edição interessante, né? Ó, de transformar, né? O estilo. Vamos tentar mais um pouquinho? Não. Não. É, alterou, mas não é isso aqui. Ele colocou um fundo do estúdio Ghibli, né? Estilo de cartoon no fundo, né? Não é isso que eu quero. Quero toda a imagem com inspiração no estúdio Ghibli. Ó, agora já saiu uma imagem, né? Mais cartoon, mas bem Ghibli isso aqui. Eu quero mais próximo do estilo. Ah, você vê que às vezes ele dá umas. Tá dando uns tilt nele.
Vamos tentar fazer aqui, ó. Eu tive uma ideia, gente. Vamos tentar fazer aqui, ó. Experimentar, tentar. Eu mudei, ó. Vocês viram que eu não voltei lá no mesmo, ó. Eu coloquei o experimental aqui e mandei ele fazer a criação. Ele vai criar um prompt. Olha aqui. Aí, isso aqui, minha galerinha. Vamos fazer o seguinte agora. Voltar para o Flash. Vamos tentar usar isso aqui. Agora, usar esse prompt que ele criou lá. Ó, você pode ver porque tem uma coisa interessante aqui. Ele criou um prompt em inglês. Ele melhorou aquele prompt nosso. Então, ele colocou aqui a palavra prompt, 2 pontos, daí colocou o prompt. Colocou o negativo, o prompt negativo. Colocou essas características negativas que ele não quer ver aqui nessa imagem. E colocou o estilo RAW, estilo Estúdio Ghibli, anime estilo. E a proporção, 9:16. Vamos tentar gerar em cima disso aqui, então? Agora, ó, no Image Generation, tá? Gerar uma imagem com esse prompt. Então, lembrando, a gente foi para cá, mandou ele tentar gerar, ele não conseguiu gerar a imagem, mas ele gerou o prompt, né? Ele gerou o prompt. Aí a gente voltou para o Image Generation e vai usar esse prompt aqui. Eita, fez outra coisa, não era o que a gente estava querendo, né? Não, perdeu. Vou voltar, vou apagar isso aqui. Vamos lá, mandar ele gerar. Ele vai pensar e vai tentar gerar um prompt. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse prompt, vou lá para o Image, vou colocar esse prompt aqui e vou mandar executar. Interessante, ó. Ele foi na referência das imagens dela e criou um outro negócio. Pode ver que tem a ver com o do cabelo, né? Cabelo e esse busto meio limpo, sem nada, né? Só na pele. Você vê como melhorou pra caramba, baseado no prompt que a gente pegou. Vamos tentar gerar de novo, ver o que faz. É, fez até um negócio aqui diferente. Mas não é Estúdio Ghibli isso aqui, né? Hum, fez também uma coisa mais uma imagem inspirado naquilo. Ainda ele não pegou bem a ideia do Estúdio Ghibli aqui. Ele está jogando, ele está pegando bem a ideia da personagem, se inspirando, mas ainda não saiu um Estúdio Ghibli que bem. Já saiu em algumas imagens, na verdade, né? Eu queria que saísse mais, ó. Ele se inspira aqui, criou uma personagem meio 3D aqui e tal, mas não era isso. Vamos ver se a gente volta, ver se vai. Ainda não pegou. Acho que eu estou com o prompt ali, eu vou limpar tudo aqui. Vamos lá, vamos tentar gerar aqui. Não, está. Tentar subir de novo. Será que esse aqui do The Rock ele vai conseguir fazer melhor? Vou botar esse prompt. Ai, coitado do The Rock.
Aqui tá falando uma mulher. É isso. Vou tentar editar aqui. Vendo. Vendo, blá, blá. Então, vou usar isso aqui. É, não saiu, né? Mas dá para tentar fazer alguma coisa aqui. Ele se inspira na posição. Legal, né? Mas não era ainda tudo isso aqui que eu estava querendo. A gente conseguiu gerar alguma coisa, né? Com a imagem daquela moça lá, né? É, de novo, né? Tentar, tentar essa aqui então. Para fazer aqui um. Desculpe, gente. Eu vou tentar voltar naquele prompt inicial lá. Mas vocês entenderam a ideia, né? Aquela ideia do prompt lá. Olha, tá bem? Nossa, é devagar isso aqui, tá lento. Não sei por que ficou lento. Vou tentar fazer tentar transformar essa imagem no estúdio Ghibli. Nossa, bem diferente, nada a ver. Ah, gente, se ficar nessa onda, eu vou desistir do estúdio Ghibli aqui, hein? Alguma coisa sai, mas tá difícil para ele entender. É estúdio Ghibli, né? Eu queria que saísse uma imagem nesse estilo, mas está muito diferente da mulher, né? Totalmente doido. Totalmente doido. Por favor, pega o rosto dela e faz estúdio Ghibli com o rosto. Vamos. Não, não assim. Se inspira na imagem um. Já que se a gente colocar aqui referência image, será que isso vai ajudar-nos? Vamos lá. Nossa, não deu, hein? Tá doidinho, doidinho. Doidinho, doidinho. Não. O Google ainda tem uns problemas aqui também, né? É bom a gente fazer na prática, a gente percebe, né? Tem umas coisas que não tá muito. Será que é porque eu só tô pegando o rosto? Olha, ele tentou pegar aqui, mas não é isso que eu quero. Será que uma imagem de corpo inteiro? Ou sei lá. Teria que tentar refazer, né? Nossa, que é isso, cara? Perdeu. Olha, ele perdeu até de novo. Vamos pegar essa imagem. Ctrl Enter. Cadê o prompt? Cadê o meu prompt? Eita, meu. Eita. Gente, eu já. Agora, agora eu posso dizer que
E acho que nós já estamos no limite da honra. Queria que saísse alguma coisa com o cara do Estúdio Ghibli aqui. A gente já fez uma alteração em algumas imagens, né? O... Não sei que a gente mudasse o prompt, né? Disse algum outro estilo, né? Ah, ele tenta pegar um negócio nada a ver. Nada a ver. Que é isso? Que negócio doido é esse? Não. É, gente, esse é o último. Um der, já sabe. Aí você tenta aí. Você tenta aí, tá? Se você não conseguir, você chora, tá bom? Uma coisa que eu consegui fazer bem mais fácil para fazer Estúdio Ghibli foi usando o, a inteligência artificial lá do X, né? Do, do site lá do pessoal do X. Aí, aí rolou melhor. Aqui, realmente, o Gemini ainda está com uns problemas. Não está muito. Está com dificuldade, gente. Está com dificuldade. Tá bom? Mas é isso aí, tá bom? A gente conseguiu tentar trabalhar algumas ideias aí, pagar isso aqui. Estou até com raiva, né? E tentem aí criar, ver se vocês conseguem fazer alterações, como a gente fez ali, algumas mudanças, né? É muito legal ter essas alternativas, essas ferramentas aí para a gente poder estar usando para as nossas criações, para as nossas coisas, para os nossos trabalhos, para o nosso dia a dia, tá bom? Obrigado aí por assistir, obrigado. Não esqueça de curtir o canal, tá bom? Por favor, curte lá o canal, né? É, dá o seu like e vamos continuando aí com o canal. Nos apoiem aí, que a gente está no começo, mas a gente está querendo sempre trazer conteúdos legais aí para a gente trocar ideia, tá bom? Grande abraço, até mais. Fui.